Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão que fica embaixo da tela do seu vídeo e está escrito inscrever-se. Ao clicar, você estará me ajudando a crescer esse canal e aumentar o seu alcance. Você também ainda pode estar dando seu like e assistindo essa mensagem até o último instante, até a última palavra, porque eu creio que essa mensagem vai falar muito com você. Eu não sei qual é o seu estado, não sei como passa a sua vida neste momento. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de ansiedade, de frustração. Talvez os seus planos não estão dando certo. E eu quero, através dessa mensagem, tocar o teu coração com a palavra do Senhor, falando a respeito do Salmo de número 42, que conta a história, de um salmista. A gente não sabe direito a sua identidade, alguns acreditam que se trata do próprio rei Davi, outros acreditam, como está escrito no seu subtítulo, mas para o cantor mor entre os filhos de Corá. Ou seja, que esse indica que esse salmo foi uma composição, uma obra literária de um levita, dos filhos, dos descendentes de Corá. Talvez você esteja se perguntando, mas quem foi Corá? Corá é aquela pessoa, aquela família que foi tragada pela terra por ter se levantado contra Moisés, contra o homem de Deus. E essa família ela foi sentenciada, acabou sendo engolida pela terra, salvo os filhos menores de idade. E acredita-se que esses descendentes, que continuaram a sua linhagem, eles foram excluídos do culto a Deus. Você sabe que o levita, as pessoas da tribo de Levi, elas são as responsáveis pelo culto, pelo templo. Eles eram os responsáveis pela manutenção ali do tabernáculo, depois no templo, onde todos os sacerdotes eles eram levitas. Porém, nem todos os levitas eram sacerdotes, e principalmente os filhos, os descendentes de Corá, por causa da rebelião. Porém, esse salmo também se enquadra com a história de Davi, quando Davi foi perseguido por seu filho Absalão, onde Davi, já rei, tinha que fugir, porque o seu filho liderou ali uma rebelião e estava tentando tomar o seu trono. Ele conseguiu ali fazer com que o povo o aclamasse rei, e Davi então teve que correr e teve que ficar escondido, se afastando da arca da presença, ou seja, se afastando da presença de Deus. Bom, esse salmo é um salmo muito conhecido, porém, muitas pessoas acabam confundindo, porque ao mesmo tempo que ele fala da coça, que anseia pelas correntes das águas, ele também fala da sua sede pela presença de Deus. Porém, o versículo de número 1, ele não fala da sede da água. Vamos ler para a gente entender melhor. Vai dizer assim, Salmo de número 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Você vê que no versículo 1 não está falando da sede do cervo ou da corça. Está falando que o cervo brama pelas correntes das águas. O animal, quando ele tem sede, qualquer animal, quando ele tem sede, ele consegue, através ali dos seus sentidos, achar água para beber. E quando o animal tem sede, pouco importa se aquela água é limpa, se aquela água é uma água corrente, se aquela água é uma água própria. Ele vai matar a sua sede independente do estado da água. Então, quando esse versículo fala como o cervo brama pelas correntes das águas, ou seja, está falando de uma água específica, um volume de água grande e de água corrente, água que não fica parada. Por quê? Quando, por exemplo, o cervo ele está ali no seu habitat e ele percebe a presença do predador, ele tem um ouvido ali muito apurado, qualquer estalo na mata, na vegetação, imediatamente ele sai em disparada. Portanto, se um leão, por exemplo, está à espreita tentando caçar esse cervo, se ele não for minucioso, se ele não for cauteloso em não fazer barulho, ele não vai conseguir pegar aquela presa naquele momento. Porém, todo animal, ele transmite um cheiro. Quando o seu predador ele fareja esse cheiro, ele não esquece mais. Então, seja o leão, seja o urso que esteja caçando aquele cervo, embora ele não consiga pegar naquele momento, porque foi descuidado, fez um barulho que não estava previsto e o cervo se assustou, ele consegue ainda farejar esse cervo, ele consegue farejar essa corça. Então ele começa a ir atrás da sua presa, não importando se ele não está vendo, não importando
Se aquele animal colocou uma boa dianteira, ele vai atrás desse animal através do seu cheiro, sentindo o seu cheiro, farejando o seu cheiro. Por isso que o Salmo de número 42, ele começa falando sobre isso, né? Porque o cervo brama pelas correntes das águas. Porque quando o cervo ele consegue achar a água corrente, ao entrar nessa água corrente, ele consegue disfarçar o seu cheiro. Ele consegue inibir o seu cheiro, de modo que aquele predador não vai conseguir mais o achar. Aquele predador vai farejar e, num dado momento, vai acabar se perdendo, porque ele não vai conseguir mais farejar, por causa das águas que lavaram aquele animal. Então, o versículo 1 não está falando da sede da corça, está falando do anseio, né, de ser salvo pelas águas. Ou seja, o salmista está falando aqui que ele está ansiando pela presença de Deus, porque ele precisa ser salvo, porque ele está num lugar onde a presença de Deus não está. Ele está afastado do culto a Deus. Como eu falei na história de Davi, Davi, ao sair fugido de Absalão, ele até tentou, os seus amigos ali, os seus servos até tentaram levar a arca da aliança, mas Davi mandou os seus servos, seus súditos, deixarem a arca em Jerusalém, dizendo: se for da vontade de Deus que a sua presença continue comigo, ela vai me alcançar. Mas se não for, né, isso você encontra na história de Davi. Então, é disso que o Salmo 42, no versículo 1, está falando. De um anseio daquele animal da corça, do anseio de um homem que está afastado da presença de Deus por causa da sua própria concupiscência, por causa da consequência do seu pecado, né? E ele está ansiando, porque ele sabe que sem a presença de Deus ele é um alvo fácil. Porque sem a presença de Deus, ele fica vulnerável ao seu predador. É mais ou menos o que viveu Daniel. Quando os leões eram jogados na cova, eles eram colocados ali, eles ficavam dias e dias e dias sem comer. Era justamente para isso, para que os inimigos do rei, né, fossem jogados ali e fossem comidos por eles. Mas Daniel, ele tinha uma vida com Deus tão assídua, tão verdadeira, tão íntima, que mesmo entrando no covil dos leões, ele não foi atacado. Por quê? Porque ele não exalava o cheiro do medo. Ele não exalava o cheiro da carne. Esse é o sentido dessa palavra de Salmos de número 42, versículo de número 1. Mas o versículo de número 2 vai falar sim dessa sede da presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aqui o salmista está declarando, ele está reconhecendo que está longe da presença de Deus por causa do seu pecado, né? Ele não está atribuindo a Deus, né, a falta da sua presença. Ele está reconhecendo que ele tem sede, ele tem falta da presença de Deus. E ele fala, né, ele pergunta: quando eu me apresentarei ante a face de Deus novamente? Quando eu vou poder participar do culto? Quando eu vou poder participar? Quando eu vou poder ter um relacionamento com Deus novamente? Versículo de número 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? É isso que a falta da presença de Deus faz com as nossas vidas. Ela nos deixa num lugar de medo, ela nos deixa num lugar de sequidão, ela nos deixa num lugar onde nós assim, nos sentimos abandonados. A palavra vai dizer que no esconderijo do Altíssimo, né, que nós estaremos seguros. É na presença de Deus que nós estamos seguros, né? E quando nós estamos afastados da presença de Deus, aí muitos dizem: mas eu posso orar na minha casa, eu posso buscar a presença de Deus na minha casa, eu posso ler a palavra na minha casa, eu posso assistir vídeos na internet de pregações na minha casa. Porém, nós precisamos entender que, embora isso seja, né, o nosso dever e a nossa obrigação, ter esse momento com Deus nas nossas residências, a palavra de Deus deixa bem claro que nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos congregar, nós precisamos ter comunhão com os santos, porque é na união dos santos que Deus ordena as bênçãos. Nós construímos um ambiente para Deus nas nossas casas, nós buscamos a presença de Deus nas nossas casas, mas é na união dos santos que Deus vai ordenar a bênção. Nós buscamos a presença de Deus em nossos lares, aonde quer que nós estejamos, nós temos essa obrigação de buscar a Deus, de clamar ao Senhor. Só que é na união dos santos que Deus ordena as bênçãos. Nós precisamos estar congregados, nós precisamos estar igrejados e não desigrejados. Aí você pode dizer: ah, mas na igreja tem hipocrisia, na igreja tem fofoca, na igreja tem ladrões, tem lobos, tem tudo isso. Mas no mundo também tem. Mas Jesus não mandou permanecer no mundo. Jesus não mandou a gente ficar no mundo. Jesus mandou para a gente ser diferença.
Jesus mandou que nós tenhamos comunhão com os santos. Porque na união dos santos, mais uma vez eu digo que Deus ordena as bênçãos. Foi estabelecido assim por Deus, que é do altar que flui, não quando eu peço, mas quando eu entrego a minha vida. Continuando aqui, versículo 4. Aqui ele vai dizer que ele ainda busca pela presença de Deus, mas ainda está faltando algo. Olha o que ele diz. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma. Ou seja, ele está buscando, ele está confessando. Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ou seja, ele está reconhecendo que embora ele busque, embora ele clame, ainda está faltando algo na vida dele. Versículo de número 5. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele está reconhecendo, primeiro, no caso do salmista, ele está impedido de participar do culto. Ele está impedido porque ele foi afastado da arca da presença. Ele não faz parte do arraial. Ele não faz parte do culto. Ele está reconhecendo isso, né? E ele está dizendo aqui, ó, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, ele está dizendo, eu voltarei para a presença de Deus. Mas lembre-se, o salmista estava impedido. A pessoa que diz que não vai para o culto, que não vai para a igreja por causa de A, de B, por causa de disso e daquilo, ela não está sendo impedida, ela está colocando empecilhos. É diferente. Você entende isso? Versículo de número 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro de ti desde da terra do Jordão, desde os Emonitas, desde o pequeno monte. Ou seja, a pessoa, aqui o salmista já estou no estado de saudosismo. Aquela pessoa que fala, no meu tempo a igreja era melhor. No meu tempo os cânticos eram melhores. No meu tempo as pregações eram melhores. E eu posso até concordar com isto. Mas o saudosismo é contra a Bíblia. A palavra de Deus fala, não fique lembrando das coisas passadas, né? Viva o agora. A palavra fala sobre isso, né? Jesus também fala, basta cada dia o seu mal. E nós temos que vencer dia após dias. Aí no versículo 7 ele vai dizer o que acontece quando nós estamos longe da presença de Deus. Versículo 7, um abismo chama outro abismo. Ou seja, ele estava sofrendo a consequência de estar afastado da presença de Deus, afastado do culto a Deus. E ele está dizendo que agora ele está tendo uma outra situação, que algumas pessoas, né, profissionais, detectam uma predisposição de Davi à depressão, a uma ansiedade. Né? No caso aqui o salmista, que não fica claro se é Davi, se é outra pessoa. Mas na vida de Davi você percebe que ele ficou depressivo nessa história. Quando ele foi afastado, quando ele teve que fugir da presença de Absalão. Então um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapulpas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Aí o versículo 8 ele vai dizer, contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, a misericórdia de Deus, diz a palavra, é o fato de não sermos consumidos. Ou seja, é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos, né, aniquilados. Mas a gente não pode viver da dependência da misericórdia. Porque quem depende da misericórdia é porque não conhece ainda o Senhor, ou porque não está andando em conformidade com a sua palavra. Aí sim, nós dependemos da misericórdia. Nós estamos no tempo da graça. E o tempo da graça é aquilo. Nós recebemos um perdão que nós não merecemos. E nós podemos resgatar, né, esse direito. Porque não sei se você já reparou por que a Bíblia é separada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porque na morte do Adão, nós tivemos um testamento. Você sabe que o testamento rediz aquilo que o herdeiro vai ter de herança. E todos os filhos de Adão, até o dia de hoje, receberam esse testamento de morte, esse testamento de afastamento da presença de Deus. Mas aí o novo Adão, Jesus Cristo, na sua morte, ele trouxe um novo testamento no seu sangue, ou seja, na sua morte. E esse novo testamento é que nos dá direito à graça. Por isso que nós não podemos viver da dependência da misericórdia, mas sim da dependência da graça. E, claro, observando e vivendo a nossa vida em conformidade com a ordem, né, da graça. Porque se a lei condena, a graça também. Porque Jesus mesmo disse, veio para os que eram seus, e os seus não receberam, não reconheceram. E também vai dizer para nós, Jesus também vai dizer isso sobre nós. Porque
Se o sacrifício de Jesus não foi suficiente para nos tocar, aí já não tem mais salvação, porque não há mais sacrifício. Não vai vir outro sacrifício. Não vai vir uma outra arca com Noé. Jesus é a última arca. Continuando aqui para a gente encerrar. De dia mandará a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. O louvor do Senhor estará contigo. É a canção que ele escreve sobre você. A palavra que você precisa para você mudar a sua vida. O norte que você precisa para mudar a sua vida. E aí ele também dá a receita. A oração ao Deus da minha vida. Ou seja, a misericórdia de Deus vem para que nós não morramos, mesmo quando estamos longe da presença. Mas vai chegar um dia que a misericórdia vai passar, porque vai vir o juízo. E se você não tiver agregado, se você não estiver congregando, você corre um risco de ficar fora da graça, ficar fora da última aliança. Versículo de número 9, direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando enojado por causa da opressão dos meus inimigos. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem onde está o teu Deus. O salmista está declarando de tudo que eu estou passando. O pior de tudo é que o meu inimigo me acusar que eu estou longe da presença de Deus. Versículo de número 11, porque estás abatidas, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Se você se encontra nesse lugar de afastamento da presença de Deus, não importa o motivo, não importa a circunstância, é isso que você precisa entender. É isso que você precisa abrir os seus olhos. Não importa o que te levou a se afastar da congregação. Não importa o que te levou a se afastar do culto a Deus. Não se engane. Ninguém pode congregar sozinho. Jesus nos deixa isso bem claro. Quando vocês forem evangelizar, vá de 2 em 2. Lá no princípio, Deus falou, não é bom que o homem viva só. Ele colocou uma companheira, porque nós precisamos disso. Nós precisamos nos fortalecer, orar uns pelos outros. Então você precisa congregar. Você precisa estar na casa do Senhor. Você precisa entregar ao Senhor o seu louvor. Porque é na presença de Deus que você vai receber o perdão de Deus, a graça de Deus. Você vai receber o perdão que vai limpar a sua vida, que vai limpar a sua alma. Muito mais do que benefícios. Tem muita gente que pede para que você vá para a igreja, para que Deus te abençoe, para que Deus te dê isso, te dê aquilo. O culto a Deus não é para que você receba, é para que você entregue. O altar não é o lugar que você retira, é um lugar que você entrega. Porque quando você entrega, por isso que Jesus fala, melhor é dar do que receber. Porque quando nós entregamos para o Senhor a nossa vida, a nossa oração, o nosso louvor, as nossas ofertas, quando Deus recebe isso, quando Ele vê que o homem não está querendo barganhar, não está querendo comprar a bênção, Deus, Ele não consegue se segurar. Então, quando Ele nos abençoa de acordo com aquilo que eu ofertei. Ele sempre dá mais. Ele sempre nos proporciona algo muito maior. Você entende isso? Então, não se preocupe com quem está ao seu redor se as pessoas não estão servindo da maneira como devem. Se importa como você está com Deus. Como está a tua vida com Deus. Se você tem falta, se você vai para o culto, mas não tem vida com Deus fora do culto, você precisa se consertar. E se você tem vida com Deus na sua casa, no seu quarto, mas não tem vida no culto, não tem vida no altar de Deus, você também precisa se consertar, porque é uma junção. Né? Vida de oração não se trata de orar 1, 2, 3 horas. Vida de oração está permanentemente em oração. Não ficar sem um segundo sequer, sem lembrar, sem pensar em Deus, sem falar com Deus. Vida de oração é ter verdadeiramente uma vida com Deus. E não colocar Deus numa caixinha, deixar para orar só de madrugada, só na hora de dormir, só na hora de acordar, só na hora do culto, não. É o completo. Jesus não se entregou na cruz com um braço só. Ele se entregou com os dois. Ele se entregou com todo o seu sangue, por completo. Então que você entregue a sua vida por completo a Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.